Quando eu era jovem, muito tempo atrás, eu estava estudando a Bíblia com dois amigos e um deles nós sabíamos que tinha algum problema mental, mas como nós éramos muito jovens, nós não tínhamos sabedoria para lidar com a situação, nem para detectar muito o problema dele ali, mas então ele gostava muito de estudar a Bíblia, de falar muito a opinião dele, as conclusões que ele tinha, as interpretações dele. E ele pegou, e como faz muitos anos, eu não lembro detalhes, mas ele falou assim: eu acredito nisso aqui. Foi assim explicando. Eu falei: mas nesse caso você discorda de Cristo? Aí ele olhou para mim assim, aí deu um sorrisinho e falou: nesse caso eu discordo de Cristo. Aí eu falei assim: mas você discorda de Cristo? Como assim? Deu outro sorrisinho assim: eu tenho intimidade para discordar dele. Eu falei: nossa, que intimidade, hein? Eu discordar de Jesus? Eu falei: que intimidade. Mas a pergunta nossa hoje, né, do vídeo é: podemos discordar de Jesus? Ele permite? Existe alguma consequência se eu discordar de Jesus? Jesus me castiga se eu não concordar com as coisas que ele ensinou quando ele esteve aqui na Terra? E se eu gostar mais das frases de Buda, por exemplo, do que as frases de Jesus? Ou se eu gostar mais de ler o livro de Paulo Coelho, por exemplo, do que as palavras dos evangelhos de Cristo, né? Eu concordar mais com o misticismo do Paulo Coelho do que com o Evangelho. Como é que fica? Eu posso discordar? Eu tenho direito disso? Deus me respeita? Essa é uma palavra muito moderna, né? Deus me respeita se eu discordar dele, né? Interessante essas perguntas. Já falei aqui no canal, o problema são as perguntas que nós fazemos muitas perguntas ruins, que não tem como a gente chegar muito longe, né, num conceito mais profundo, mais correto, mais esclarecido, muitas vezes porque a pergunta que é feita é uma pergunta ruim, né? Então, vou falar uma coisa só, quero que esse vídeo seja curto. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pegar só uma parte disso aí. Eu vou dispensar a palavra caminho, não vou falar sobre ela. Vou falar um pouquinho só sobre a vida. Eu posso discordar da vida? Né? Discordar da vida significa praticar a morte, praticar coisas mortais, não é? É óbvio. Se eu discordo da vida, clinicamente eu sou um suicida. Se eu estou desprezando a vida, de certa forma, então eu estou cobiçando a morte. Eu posso... a questão é: você pode, você vai fazer isso aí para quê? Por que você vai fazer isso? Dizem que existe uma história verídica, dizem que é verídica. Um brasileiro estava morando na Suécia e aí o sistema de jornal era... Para comprar o jornal era mais ou menos como nós vemos nos filmes, e você levantava assim, uma tampa de acrílico, pegava o jornal e deixava o dinheiro lá, não tinha jornaleira. E aí o brasileiro vendo esse sistema, ele perguntou para o sueco: mas e se a pessoa pegar o jornal e não pagar pelo jornal? Aí disse que o sueco ficou olhando para ele assim: como assim? Não entendeu a pergunta. Aí o brasileiro explicou melhor. Mas aí o sueco falou: por que a pessoa faria isso? De pegar o jornal e não pagar? Olha só o tamanho da, entre aspas, inocência do sueco perto da malandragem e da desonestidade aqui do Brasil, né? Para que a pessoa vai pegar o jornal e não pagar, né? Então eu faço a mesma pergunta, né? Por que a pessoa discordaria de Jesus, né? Por que uma pessoa quer discordar de Cristo? Mas tem
muita gente que discorda de Cristo. Elas pensam que estão discordando da gente, discordando de alguma igreja. Não, elas estão discordando de Cristo. Agora, eu falei já, se você discorda da vida, então você quer morrer. Mas agora eu queria falar uma parte principal. Jesus disse, eu sou a verdade. Pergunto, nós podemos discordar da verdade? É possível discordar da verdade e estar certo? É possível discordar da verdade e não ter consequências? Mentir, nós já falamos sobre isso no canal também. Mentir ou aceitar a mentira traz alguma consequência para nós? Nós já vimos, traz até consequências físicas. Quando nós mentimos, até as nossas células são afetadas, né? Pesquisa sobre isso. Até nossas células são afetadas. A nossa imunidade, ela baixa quando você mente, conscientemente mentindo. E se você tiver ainda mais o objetivo de enganar, né, que geralmente a mentira ela vem com o seu objetivo de enganar a pessoa, né? É uma coisa assim fraudulenta, então pior ainda. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando nós mentimos, nós estamos admitindo nosso limite, nossa fraqueza, seja de intelecto, seja de negociar, seja de ser honesto 100%. Então, quando você fala assim, eu discordo de Jesus, e mais tarde nós descobrimos aquele rapaz, ele era esquizofrênico, ficou internado, passou muito mal. Aquele amigo meu que dizia que discordava de Jesus, ele era esquizofrênico. Agora, você discorda de Jesus? Você está discordando da verdade. Aí você vai me perguntar, nós temos o direito de discordar da verdade? Você tem o livre-arbítrio, mas, como disse o sueco, por que você faria isso? O que você está querendo ganhar discordando da verdade? Muita gente acha que tem muito a ganhar discordando da verdade, praticando a mentira. As redes sociais, elas trazem aproximadamente 90% de mentira, 90%. A pessoa tira foto num lugar, parece que ela está num hotel, ela não está. Parece que ela está num excelente restaurante, mas ela não está. Né? Eu lembro de uma americana, uma jornalista, ela estava em Brasília e ela procurou no hotel, tinha uma folhagem assim, ela bateu foto na folhagem, ela fez a reportagem filmada ali, na folhagem para mostrar que ela estava no Brasil, né? No meio da selva, quando ao redor dela só tinha mármore, era um prédio, um hotel, luxuoso até, para a maioria de nós. Você discorda de Jesus? Você discorda da verdade. Pode dar certo isso? Faz algum sentido? Eu conheço muitos católicos que discordam do Papa. O Papa é a autoridade máxima da Igreja Católica. Ele fala, eu não concordo com o Papa nisso, naquilo. Então, você tem o direito, ele é um ser humano, ele é falível, você pode discordar dele, mas ao mesmo tempo você não pode dizer que é católico. O católico, ele aceita o que o Papa fala. Por exemplo, o Papa proíbe o uso da camisinha. Se você, católico, usa a camisinha, você não concorda com o Papa. Né? Isso é um outro tema, porque o Papa, como eu disse, é um homem falível. Agora, Cristo é Deus. Cristo é infalível. Cristo quer o seu melhor. O Papa nem conhece você, mas o Cristo te conhece. Cristo está com você o tempo todo. Pensa um pouquinho nisso, tá? Ou pensa muito nisso. Você está discordando de Cristo em alguma coisa? Você está fazendo coisas que Cristo não aprova? E você acha que mesmo assim Ele vai te perdoar, que está tudo bem? Pense nisso. Tome muito cuidado quando você acha que você tem a liberdade de discordar de Cristo.
Eu peço agora que você deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque nós precisamos dar um crescimento aqui. O YouTube está pedindo isso, ele quer que o vídeo seja divulgado para ele ver que o assunto está sendo importante, interessante, assim ele mesmo começa a divulgar esse trabalho. E tudo que nós fazemos aqui não é para nós, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.